Bipolaridade eu tenho, TDAH eu sou e borderline é como eu funciono. São 3 conceitos muito diferentes. Eles são diferentes. A gente passou a confundir eles na hora em que a gente esqueceu que eles são completamente diferentes. A origem. A origem deles é essência. diferente. Exatamente. Então eu lembro, esse vídeo, eu lembro... Nota 10. Ele foi uma comparação de que, assim, a gente se perde nesse entendimento. Nossa, bipolar ou borderline? Bipolar ou TDAH? Fica nessa, mas... TDAH ou border? TDAH ou border. A gente se perde na superfície do que tá acontecendo. Que na essência... Na essência é muito diferente. A superfície, se eu olho... A comparação, acho que foi do... o céu é azul, o mar é azul. Mas são coisas completamente distintas. Exatamente. O céu e o mar são muito diferentes. Se eu olho só para a superfície, eu fico nas ondas do que tá ali visível, do que dá de enxergar. E eu não penetro, eu não entro dentro do que realmente é. Então, essas questões do borderline, TDAH e bipolaridade, elas se confundem porque as 3 têm um componente de impulsividade, de intensidade emocional, de períodos de sofrimento, de muita angústia, de muita agitação. Todas elas têm isso. Mas elas são essencialmente muito diferentes. A bipolaridade é uma doença, é um processo que acontece com a pessoa, que ela passa a ter, ela desenvolve bipolaridade e a partir daí ela tem uma condição. Tem ela e tem a bipolaridade, que tem vida própria. A bipolaridade não é ela, a bipolaridade tem vida própria. Às vezes a vida dela tá tudo bem e a bipolaridade começa a aparecer. Não tem sentido. Então, a bipolaridade é muito mais próximo do que a gente entende como uma doença. Exatamente. Ela é muito próximo disso. O TDAH, ela é. O TDAH, eu sou. Então, o TDAH é uma característica que a pessoa tem desde que ela nasceu. É a forma como o cérebro dela se estruturou na hora que o cérebro ia ser formado. Exatamente. Então, o TDAH ele tá mais próximo do que a gente conhece do autismo. É uma neurodivergência, é um jeito de ser diferente, que inclusive tem muitas potencialidades, né? O tratamento pro TDAH não é desfazer o TDAH, Não. é aproveitar tudo que ele tem de tudo bom. que tem de melhor. Organizar. Organizar isso. E o borderline é uma característica de personalidade, é uma forma da personalidade se estruturar. Então, a personalidade do borderline, ela foi construída ali no início da infância, conforme a criança ia crescendo, e ela passa a funcionar de um jeito border. Que, inclusive, se a gente olhar direito, às vezes até nós temos alguns traços borders. E a gente tem aquele momento em que a gente fica funcionando meio borderline, depois a gente volta. Mas se for muito forte, essa característica borderline... Aí a gente vai falar que ela tem a personalidade. E eu gosto dessa coisa de trazer o borderline pra como eu funciono, borderline, porque eu posso aprender outras formas de funcionar. Claro. Eu posso me reestruturar, aprender a lidar com as minhas emoções, com as pessoas, comigo mesmo de uma forma diferente. Então o borderline é diferente. Totalmente. A outra forma de... Quando me perguntam assim, olha, mas eu sou borderline ou bipolar? Essa pergunta é que nem perguntar, mas meu cabelo é loiro ou encaracolado? São 2 características distintas. Pode ser loiro, mas ser liso, ondulado. Com certeza, Loiro é uma coisa. com Encaracolado é outra característica. Característica que o cabelo São pode ter. dimensões diferentes da compreensão da pessoa. Então, isso é muito... Conforme você vai entendendo isso, fica muito mais claro. A psiquiatria tem essa coisa, né?